A paz do Senhor para todos. Estou aqui, o 7º dia desta campanha, Deus derruba as muralhas. Baseado aqui em Neemias capítulo 1 e capítulo 2, onde Neemias ora a Deus, pede para Deus direção, pede para Deus força, conversa com o seu rei lá na época, o Artaxerxes, e aí o rei libera ele para ele edificar a cidade de Judá e de Jerusalém. Que coisa boa, não é? Coisa maravilhosa, gente, é seguir a Deus sem duvidar. Seguir a Deus confiante que Ele é o arquiteto de tudo e que Ele é o autor e consumador de toda a nossa fé, de tudo aquilo que queremos fazer, está na mão de Deus. O nosso Deus é Deus poderoso, Deus verdadeiro, aquele Deus que criou todas as coisas. Como explicar a existência de Deus? Como nós podemos explicar? Hoje o pastor estava falando que não tem como explicar a existência de Deus. É inexplicável, na verdade, porque Deus, nós sentimos a presença dele. E como explicar a existência dele? Só tem pela palavra de Deus. Nós só temos que seguir a Bíblia. Gênesis diz que no princípio de todas as coisas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e era abismo, tudo na escuridão, quer dizer, mas Deus é luz. Onde Deus está, tem vida e tem luz. Porque Deus é vida e Ele é luz também. Com certeza Deus, aonde Ele estava ali, Ele estava brilhando na face das águas, não é isso? O Espírito de Deus, diz a palavra lá em Gênesis, que se movia sobre a face das águas. É coisa boa demais, não é? Saber que Deus existe antes da existência deste mundo, antes da existência de todas as coisas, quer dizer, dos seres humanos, todos os seres viventes. Não é isso? Oi, irmã Norma, Deus abençoe tua vida, Pai do Senhor, que o Senhor abençoe ricamente, seja bem-vinda aí. Compartilha aí, por favor, esta live. Compartilha aí, eu esqueci de compartilhar aqui. Hoje eu estou entrando mais cedo. Ontem eu entrei atrasado, 00:30. Hoje eu estou entrando mais cedo. Então vamos orar mais cedo e Deus com certeza tem bênção para todos que clamar nesta noite. Agora são 23h23 aqui em Santo André, São Paulo. 23h23 aqui em Santo André, São Paulo, onde estamos iniciando esta oração, este propósito de fé. Que Deus tenha uma bênção para todos que comparecer para clamar a Deus. O Senhor é o Deus do impossível. Lucas 1:37 fala sobre isso, se eu não me engano é isso. A palavra diz que nada para Deus é impossível. Significa que tudo é possível para Deus. Significa que tudo para Deus é possível. Aleluia. Inclusive a vida eterna, né? A vida eterna é só Deus que pode dar a vida eterna. Não existe outra pessoa. Não existe outro Salvador a não ser o nosso Deus eterno, o Deus Criador de todas as coisas. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus. Adilson de Lima, Deus abençoe, homem de Deus. Deus abençoe tua vida, Adilson de Lima. Seja bem-vindo, compartilha a live aí, homem de Deus. Compartilha essa live aí, por favor. Manda para mais pessoas orar conosco, que com certeza nesta oração vai cair muralhas. Deus vai derrubar muralhas. O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser exaltado. Pode ter certeza que o nome de Deus vai ser exaltado. Viu, Norma? Pode ter certeza, Adilson de Lima. Creia na palavra de Deus. Eu me baseio aqui nessa mensagem de Neemias capítulo 1. Ele faz a oração e ele começa primeiro conversando aqui sobre os irmãos que ficaram em Judá, em Jerusalém, os que restaram da escravidão, do exílio. E ali o que acontece? Ele começa a conversar com seus irmãos que vieram de Judá e fica triste por causa daquilo, que os irmãos começaram a falar para ele que estava em estado de miséria os que restaram em Judá.
Deus abençoe, Marcela, seja bem-vinda. Compartilha aí, Marcela, por favor, compartilha a benção de Deus, mulher de Deus. Cadê o nosso irmão Santiago aí? Compartilha a live aí e acredite na bênção, no poder de Deus em nossas vidas. E Neemias ficou muito triste, preocupado com a situação da cidade dele, do sepulcro de seus pais, onde ele sepultou seus pais lá, onde seus pais foi sepultado. E ali ele ficou triste demais, porque a informação que ele teve, os irmãos estavam em estado de miséria. Quer dizer, estado de miséria, necessitando de tudo. A cidade foi queimada a fogo, os muros, tudo derrubado a cidade. Meu Deus do céu, só Deus, os portões queimados a fogo. Triste demais a cidade estava. E Neemias, conversando com o seu rei, Artaxerxes, o rei ficou triste também com ele, disse, vai, eu autorizo você, quanto tempo vai durar essa viagem? E autorizou. E Neemias recebeu cartas para os governadores também liberar madeiras e outras coisas mais, precisava para edificar aquela cidade. E ele foi. Teve oposições para barrar ele. Ele não desistiu. Teve Sanbalat, Tobias e Jazenhas, que é Jazem o nome do camarada. Esses três homens se opuseram contra Neemias para barrar a obra que ele ia fazer. Mas ele não olhou para isso, ele confiou em Deus. Olhou para o alto e disse, Senhor, foi o Senhor que me mandou aqui. Ele fechou a boca, ficou quieto e disse, Deus, toma a minha frente. Deus tomou a frente dele e ele trabalhava dia e noite e conseguiu fazer a obra que Deus determinou, que Deus colocou na mão dele. Deus abençoe Daiane. Daiane, por favor, compartilha lá, aí, filha. Compartilhe e vamos orar. Vamos orar. Presta atenção. Neemias não desistiu da luta. E a muralha caiu por terra e ele edificou aquela cidade. E o nome de Deus foi glorificado até hoje através dessa obra, esse trabalho que Neemias fez. Claro, fala Neemias, não foi ele só. Teve união ali dos irmãos que veio com ele, veio mais gente com ele, teve pessoas que veio com ele. A gente fala assim o nome dele, mas teve mais gente com ele. Se você ler aqui a história, tem pessoas que estavam com ele ali, compartilhando ali, ajudando naquela obra. Amém? Então, o nosso Deus, ele é Deus do impossível. Era impossível Neemias fazer aquilo? Sim, se Deus não tivesse com ele. Mas Deus estava com Neemias. Então, o segredo é Deus estar conosco. Se Deus está conosco, não devemos temer a nada nesta vida. Não devemos temer nada nesta vida. Glória a Deus. Aí, Daiane, eu vi como você compartilhou aí. O Marcelo, tu compartilhou também? A Norma? Eu vi que a Daiane compartilhou aí. Deus abençoe, Daiane. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus nesse momento? Vamos. É isso aí, eu vi aí. Vamos adorar o Senhor nesse momento, porque Deus é bom e Ele está presente aqui em nosso meio. Pode ter certeza? Deus está na sua casa aí. Deus está do seu lado. Deus se faz presente na tua vida e agora. Pode ter certeza? Não temas. O que for luta. A Norma compartilhou também, tá vendo? Glória a Deus. Entenda uma coisa. Eita, glória. Quando confiamos em Deus, Salmo 145, versículo 18. Eu quero até ler para vocês verem. Ó, Salmo 145, versículo 18. Vamos ver aqui o que ele diz? Vamos? Eu vou fazer questão de ler para vocês verem. Ó. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Aleluia, glória a Deus. Olha o versículo 19, para aumentar mais a nossa fé. O salmista deixou isso para aumentar a nossa fé. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Olha, que coisa melhor do que isso? Não existe, né? Mirna Belo, Deus abençoe Mirna Belo. Mirna Belo está lá no Acre, é o povo acriano apresentando aí a Deus, se apresentando a Deus em oração. Se aproximando de Deus aí, como está aqui em Salmo 145, versículo 18, é isso mesmo. Então entenda uma coisa, olha, o versículo 20 ainda diz assim, ó, o Senhor guarda todos os que o amam, porém todos os ímpios serão destruídos.
Eita glória! O Senhor guarda todos os que Ele ama. Ó, o Senhor te ama, Ele está te guardando. Ó a mão de Deus, ó. A mão de Deus está assim te protegendo, ó. A mão de Deus está assim te guardando, ó. Está sobre a tua vida assim, ó. Por onde tu vai, a mão de Deus está por cima, ó. E os anjos ao redor. Eita glória! Deus é lindo demais, é bom demais, Deus. O próprio Jesus disse, bom é Deus. É verdade. Então entenda. O salmista aqui, ele louva a Deus no versículo 21. A minha boca proclama o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Que coisa maravilhosa, não é? Então, o salmista aqui, ele declara que toda a carne louvará o seu santo nome. Olha, quando se fala de toda a carne, é toda a humanidade da terra louvará o Senhor. Que coisa boa demais, não é? Até os pássaros, até as árvores louvam a Deus. Eita, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então vamos orar a Deus nesse momento, e acreditando que assim como o Senhor capacitou Neemias, deu coragem, força, para ele vencer aquela luta ali na cidade de seus pais, onde seus pais foram sepultados. Deus deu força para ele, ele venceu. E ali reconstruiu aquela cidade. Dá para nós aprender uma coisa. Nós não devemos querer a bênção de Deus só para nós. Observa que Neemias aqui, ele podia muito bem ficar preocupado só com a casa dele e dos seus parentes. Não, ele se preocupou com a cidade inteira. Ele se preocupou com todos que estavam sofrendo, não foi só com os parentes. Quando se fala de irmãos, ele está considerando aqui toda a humanidade, todo aquele país, toda aquela nação dele. Ele chama de irmãos toda a sua nação. Glória a Deus. Todos que tinham a fé no Deus Criador de todas as coisas, ele chama de irmão aqui, Neemias. Engraçado que na oração dele diz, Senhor, eu e minha casa pecamos a ti, Senhor. Eu e o teu povo, Senhor, pecamos. Ele não fala assim, o povo pecou, não. Ele diz, eu e a minha casa, Senhor, pecamos ao Senhor. Pecamos a ti, ó Deus. Eita glória, que coisa boa se humilhar, não é? Coisa maravilhosa é eu e você se humilhar na presença de Deus. Saiba que Deus não vai deixar eu e você envergonhado nunca, nunca, nunca nesta terra. Pode ter certeza disso. Não vai. Deus não vai deixar eu e você envergonhado se nós continuarmos na oração, perseverando na doutrina de Deus, buscando a face do Senhor. Acredite que Deus não vai deixar eu e você envergonhado, não. Pode ter certeza disso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E Ele vai, com certeza, nos restaurar nossa fé nesta noite, tirando toda a barreira, todo obstáculo de nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Neste momento, meu Deus, eu te peço, ó Pai,